Porque você começa a entender que tudo é energia. Por que é energia? Porque esse átomo aí que vocês estão vendo, esse átomo é a menor partícula de tudo aquilo que existe. E o átomo é formado por quê? Prótons, é uma carga elétrica positiva, os elétrons, que é uma carga elétrica negativa, e o nêutron, que é a carga nula. Então, luz de Maria, o que seria energia? Energia é uma eletricidade, né? Uma fonte. Nós somos fonte dessa energia, porque nós somos descendentes de uma grande energia universal que criou tudo o que existe. Então, é por isso que eu falo para vocês, quando vem para o curso, vem com uma mentalidade muito aberta, beleza? Porque eu sei que vocês vão se deparar muito com a religião em contradição, com a televisão em contradição, com o governo em contradição. Vocês vão olhar para muita coisa que eu falar aqui e você vai dizer assim: mas não foi assim que eu aprendi na igreja, mas não foi assim que eu aprendi na escola, mas não é assim que a televisão fala, mas não é assim. Então, esteja com uma mentalidade muito aberta. E foi o que eu disse para vocês. Não precisa acreditar em tudo que eu vou falar aqui. Vai buscar fontes, evidências e aplica. Depois que você aplicar e tiver os seus resultados, a gente conversa. Tá bom? Então, a física quântica é essa energia que prova que tudo essa ciência que prova que tudo é energia. Ela só provou que tudo é energia porque descobriu que tudo é feito por átomos. E o que é que compõe um átomo? Apenas energia. Só isso. Um átomo é feito de energia. Então, a junção de muitos átomos vai formar uma molécula. Aquela molécula se juntando a outras moléculas forma uma célula. Aquela célula se juntando a outras células forma o tecido. E o tecido é isso que você pode ver. Então, não existe a matéria. Na física clássica, que é o que nós aprendemos na escola, que é a física newtoniana, nós aprendemos que Newton, ao chegar ao núcleo do átomo, Newton olha para o núcleo do átomo e fala: agora eu sei por que existe a matéria, porque é a junção de vários átomos que formam a matéria. Só que o que acontece? Lá em 1920, esse carinha aí, Max Planck, ele começou a estudar a radiação que compunha os corpos negros. Então, ele começou a querer entender o seguinte: se, por exemplo, uma fenda dentro de um corpo negro, né? Se ela fosse aquecida, ela passaria por uma tonalidade vermelha. Se você aquecesse mais ainda, ela passaria por uma tonalidade laranja. Se você aquecesse muito mais, ela passaria por uma tonalidade amarela. E se superaquecido, passaria por uma tonalidade branca. Então, Max Planck começou a estudar. Por quê? Que quanto mais aquecido, muda a cor. E ele, então, foi quando ele pegou e foi ao núcleo do átomo. O que Newton, outrora, tinha dito, que lá no núcleo do átomo, o que existia era a matéria, Max Planck, quando ele vai ao núcleo do átomo, o átomo, lá no seu núcleo, ele entra lá dentro e descobre: não existe a matéria. O que tem aqui é energia condensada. Então, Max Planck, ele descobre, ao chegar no núcleo do átomo, que a matéria é ilusão. A partícula é ilusão. E aí ele fala: não existe a matéria. O que existe, tudo é energia
condensada. Porém, na época, em 1920, quando Max Planck começou a falar sobre essa teoria, ele não foi muito bem aceito na época. Mas, porém, alguns anos mais tarde, Albert Einstein, ele usou os mesmos argumentos de Planck, né? E ele acabou sendo muito bem sucedido na sua colocação ao explicar que tudo que existe no mundo é energia. Porém, alguns anos antes, até mesmo dessa descoberta de Max Planck, que foi em 1905, Einstein, ele já havia escrito alguns artigos onde ele falava sobre a luz, sabe a luz que nós estamos vendo aqui agora, que é essa luz que está acima de nós? Então, em 1905, Albert Einstein havia escrito vários artigos falando dessa dualidade, que essa luz, ela pode se comportar tanto quanto onda, tanto quanto partícula. Ele falou sobre a dualidade, porque essa luz que está clareando você, se você não estiver no escuro, nada mais é do que pequenas bolinhas de fótons sendo lançadas sobre mim e sobre você. Só que por que você não está vendo essas bolinhas em mim? Você está me olhando, eu tenho uma luz que está me iluminando, porém, essa luz que está me iluminando, você não está vendo eu sendo acertada por milhares de bolinhas, está? Não, por que você não está vendo? Porque essas bolinhas são enviadas para mim, para poder, ao vir sobre mim, poder bater o reflexo na minha câmera que chega até você. E isso é física quântica, tá, gente? A física quântica explica como funciona o Wi-Fi, como funciona o telefone, como é que eu pego isso aqui, eu digito alguns números e aí eu ligo para você, tá? A física quântica explica tudo isso. Por isso que eu falo que é a ciência que explica a vida. E todo mundo devia entender de física quântica.